Ora bem, então, o Covid-19 é o nome que se deu a esta nova doença, que é uma doença emergente, cujos primeiros casos são realmente, portanto, de dezembro de 2019 e que apareceu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. É realmente uma doença nova e o vírus que passou, evidentemente, a barreira das espécies e pensamos que os estudos têm provado que a origem terá sido o morcego, tal como foi na altura, em 2003, do SARS, portanto, o síndrome respiratório agudo severo. Portanto, este vírus que passou a barreira das espécies terá aqui um hospedeiro intermediário, que provavelmente será talvez o tal animal que estava e que se vendia no tal mercado de Wuhan, que será então o pingolim, mas temos que realmente ainda confirmar esses resultados, mas tudo indica, os resultados preliminares pelo menos tudo indica que assim tenha sido. Queria só dizer-vos que os coronavírus, nós temos coronavírus, os nossos coronavírus humanos, que nós já conhecemos desde 1960, que são normalmente responsáveis também por constipação comum. Portanto, infecções do trato respiratório superior, normalmente, com uma infecção normalmente, portanto, uma doença suave, ligeira. Estes realmente, tal como o SARS 2013, o Covid-19, tem, evidentemente, a particularidade de poder dar uma infecção grave do trato respiratório inferior, associado precisamente à pneumonia e a outras complicações, que daqui a um bocadinho veremos, e que pode, em alguns casos, ser fatal. A transmissão do vírus ocorre através de gotículas respiratórias. Provavelmente ainda não está provado que se transmite através do aerossol, portanto as gotículas cairão no metro ou nos centímetros, 60 centímetros das pessoas, portanto daí o pedir-se às pessoas que quando estiverem com gente com sintomas respiratórios, que pode não ser evidentemente Covid, mas a tal etiqueta respiratória, que estejamos pelo menos a 1 metro, 2 metros dessa pessoa. Relativamente a estes vírus, nós também temos de ter atenção ao facto de poder haver também uma transmissão através de objetos inertes. Não há estudos ainda com este vírus, com o SARS-CoV-2, é o nome deste vírus, porque o de 2003 chama-se o SARS-CoV-1, que este vírus tenha realmente talvez a mesma persistência de viabilidade, que seja viável algum tempo nas superfícies inertes e, portanto, o que está designado serão os 2, 3 dias. O vírus da gripe permanece nas superfícies inertes, puxadores de portas, botões de elevador, durante 1 a 2 dias. Portanto, este poderá ser mais um bocadinho, mas ainda não há estudos sobre este vírus, portanto, estes números dizem respeito ao seu primo, ao SARS-CoV-1 de 2003. Ora bem, o risco de um português ser infectado, neste momento, e porque há já uma transmissão, mas a nossa transmissão local ainda é muito limitada, portanto, o risco atualmente é considerado baixo a moderado. Claro que se alguém regressou de áreas afetadas ou teve contacto com casos confirmados, terá, evidentemente, que seguir as indicações da Direção-Geral de Saúde e terá que fazer a sua quarentena voluntária, mas que é uma quarentena profilática, medir a temperatura 2 vezes por dia e estar atenta ao aparecimento destes sinais. Os sintomas mais comuns são precisamente a dificuldade respiratória, a dor de cabeça, as dores musculares, o cansaço, sintomas muito semelhantes aos da gripe, e os casos mais graves, evidentemente, desenvolverão a tal pneumonia grave, o síndrome de dificuldade respiratória aguda, que pode evidentemente acabar em choque séptico, e são estes que levam realmente à morte. Mas vamos acalmar, não temos que entrar em pânico porque os números são estes. A maior parte de nós fará uma infecção suave. Portanto, 80% vai recuperar
e vai fazer uma infecção suave. 14% fará uma infecção severa, que necessitará provavelmente de suporte hospitalar, muitas vezes para uma ventilação, para uma oxigenação, porque há realmente uma pneumonia que pode ser grave, e 6% é que vão ter a tal doença crítica. Estamos a falar realmente do tal grupo que vocês têm ouvido falar, os mais idosos, que têm problemas crónicos, como a diabetes, doenças cardíacas, problemas respiratórios crónicos, e nesse, evidentemente, que a mortalidade é grande, é elevada, ela está descrita como sendo 14%, portanto, os tais que têm infecção crítica. Se falarmos na fatalidade, por exemplo, da gripe pandémica, e alguns de vocês lembram-se de 2009, a fatalidade de 2009 foi entre 0,02 e 0,4. Esta situar-se-á entre talvez 0,1 e 2,3 em geral. Portanto, este número poderá, inclusivamente, até diminuir quando nós começarmos, porque estas contas têm sido feitas com o número de indivíduos infectados, portanto, confirmados, e o número total de mortes. Portanto, quando nós aumentarmos o número de infectados com o número de assintomáticos, porque os assintomáticos não estão a ser diagnosticados, este número, evidentemente, poderá descer para valores idênticos ou da gripe pandémica. E ficaríamos com um número bastante mais agradável, que seria por volta dos 0 ponto qualquer coisa. Vamos ver, esperemos que neste momento nós sabemos que há casos, evidentemente, muitos casos que fazem infecções suaves, e eles, normalmente, esses são os números que nós desconhecemos. Precisamos realmente de outros testes que não estão neste momento. O diagnóstico neste momento, como vocês sabem, é feito pela detecção do vírus nas amostras clínicas, portanto a detecção do RNA do SARS-CoV-2 por técnicas de PCR, e portanto precisávamos de ter capacidade de detectar, por exemplo, anticorpos, para vermos qual é a população que já teve e que já curou e que não teve necessidade de ir ao hospital. Portanto, tudo isso irá, evidentemente, influenciar a percentagem de fatalidade, que neste momento está, evidentemente, muito elevada. Uma fatalidade de 2,3 é muito elevada. Só para vos lembrar que a fatalidade da gripe espanhola, que se estima que tenham morrido entre 50 milhões a 100 milhões de pessoas, teve uma fatalidade de 2,5%. Portanto, semelhante àquela que nós estamos agora a referir. Mas estamos, evidentemente, noutra época, não é? Aprendemos muito com as pandemias anteriores e temos ao nosso alcance hospitais com outro tipo de suporte que em 1918 não havia. Portanto, mostrar realmente que as medidas de prevenção neste momento, não temos vacinas e não vamos ter vacinas daqui a 2 ou 3 meses. Se tivermos vacinas, elas vão demorar pelo menos a chegarem ao mercado e a serem distribuídas por toda a população e por todo o mundo daqui a um ano e meio. Isto será ótimo, isto será histórico, desenvolver vacinas, porque aproveitarmos realmente todos os conhecimentos que foram desenvolvidos relativamente ao SARS de 2003. E muito se tem dito na comunicação social que vai partir também de nós obedecer a quarentenas, obedecer a isolamento, e há uma coisa que não nos podemos esquecer, que são as nossas medidas básicas de higiene. Lavar as mãos 20 segundos. Hoje sabemos que 20 segundos serão com água e sabão é suficiente, não é preciso, porque nós sabemos que as soluções alcoólicas já esgotaram. Água e sabão é fantástico. E depois cobrir a boca, porque quando tossimos, quando espirramos. E outra das coisas importantes é, uma vez que este vírus pode permanecer viável, algumas horas ou dias mesmo, como há bocado vos disse, nós temos que ter realmente cuidado em desinfetar as superfícies com que lidamos, ou depois de ter realmente tocado em corrimões, portas, puxadores de portas, lavar as mãos. Portanto, ter sempre essa lavagem das mãos muito presente e desinfetar os vossos computadores, os vossos telefones. Passem de vez em quando uma solução com algodão, uma solução alcoólica,
porque muitas vezes vocês, mesmo quando estão no exterior, tocam nos vossos computadores e nos vossos telemóveis. A evolução esperada, nós estamos em tempo real perante aquilo que a Organização Mundial de Saúde já reconhece como uma pandemia. Já quase todos os continentes, penso que só um ainda não foi afetado, mas nós temos que estar preparados para o pior e esperar o melhor. Com calma, não com ansiedade, seguindo todas as regras que a nossa Direção-Geral de Saúde, os nossos epidemiologistas, que estão evidentemente em contacto com a Organização Mundial de Saúde, com o CDC, portanto, o Centro de Controlo de Doenças Europeus. Portanto, neste momento o mundo está todo em sintonia e é aí que temos que continuar a estar. A Universidade do Porto já tomou grandes medidas, de acordo com o seu plano de contingência, que está, evidentemente, e todas as medidas que tem tomado, a tal Task Force da Universidade do Porto, constituída essencialmente por epidemiologistas e por pessoas ligadas à Universidade do Porto também, ela está alinhada com as orientações nacionais, com as orientações da Direção-Geral de Saúde e do Ministério da Saúde. Evidentemente que a sua aplicação é dinâmica e é mutável. As primeiras medidas tentaram, evidentemente, minimizar o efeito da epidemia, portanto, o fecho de algumas faculdades foi de modo a que não houvesse este pico epidémico, uma vez que tinham sido detectados casos que vieram a ser confirmados laboratorialmente em duas faculdades, inclusive a Faculdade de Farmácia e o ICBAS, e portanto houve necessidade de fechar porque houve contacto em turmas fechadas, em anfiteatros, e as pessoas que tiveram contacto estão neste momento foram contactadas pelos médicos de saúde pública, tudo articulado com este processo, este plano de contingência. Portanto, esta detecção precoce e os seus contactos foi realmente fundamental, e muitos de nós podemos até pensar que foram medidas que foram tomadas muito precocemente, mas os epidemiologistas sabem, e tudo isto é feito com estudos e pandemias e epidemias que ocorreram. Portanto, as pessoas não decidem arbitrariamente. Isto tem, evidentemente, um conhecimento científico e apoiado em casos em que em que estas medidas resultaram. Portanto, temos que realmente, a ideia é minimizar o efeito. Há uma coisa que neste momento, porque provavelmente ainda estamos uma semana, mas a Universidade do Porto terá evidentemente que assegurar a continuidade do processo de ensino e aprendizagem. Vamos ver como é que isso poderá ser feito. Temos essa capacidade para o fazer através das plataformas Moodle, foi por isso que a Universidade do Porto já pensou nisso há muito tempo. Provavelmente não fizemos essa experiência a tempo, mas todos nós, e vocês também, penso que se não conseguirmos dar e cumprir as matérias todas, eu penso que este processo de vivência que vocês estão a ter neste momento vai-vos ensinar muita coisa. Não é?